Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula Resumo sobre Vírus. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Eu peguei um resfriado do meu filho mais velho, que tem 3 anos. E aí acabei ficando meio sem voz, né? Agora tô até melhor. Só que pode ser que a minha voz falhe ao longo da aula. No entanto, o meu compromisso com vocês supera essa rouquidão. Então vamos lá. Um resumão sobre vírus. A primeira coisa que você tem que saber é que um vírus não possui nenhuma célula. Portanto, são acelulares. Olha que coisa bizarra. Na biologia nós estudamos que para ser considerado um ser vivo, de acordo com a teoria celular, aquele ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, como é o caso de uma bactéria. E um vírus? Bom, os vírus estão no limiar do que é vivo e do que não é vivo. Alguns cientistas os definem como seres vivos e outros não definem eles como seres vivos, apenas estruturas que possuem material genético ali dentro. E a gente não tem um consenso científico quanto a isso, mas está tudo bem, gurizada, não tem um certo nem um errado. Se eles não têm células, eles não possuem metabolismo próprio. Segue a lógica. Se eles não possuem metabolismo próprio, tu pergunta para mim, professor, como é que eles se multiplicam? Como é que eles vivem? Muito bem, eles têm que ser parasitas intracelulares obrigatórios. Olha que louco. Para um vírus se multiplicar, ele precisa entrar numa célula de algum hospedeiro, utilizar a maquinaria daquela célula para formar novos virinhos. Então, basicamente, ele faz da nossa célula um zumbi. E a nossa célula, vamos multiplicar este vírus, e multiplica, e de repente, agora. E os vírus matam a célula e vão procurar outras células. Imagina só, você pegou uma gripe, um resfriado, o vírus entrou, não um, né? São vários, eles entraram nas tuas células e nesse momento começa uma batalha. É o teu corpo tentando combater quem invadiu, o agente invasor, que é o vírus, enquanto isso os vírus que estão em ti estão se multiplicando. E aí, se eles multiplicam rapidamente, teu sistema imunológico fica lutando, aí tu tá doente. Aí teu sistema imunológico vai reconhecendo, vai fazendo todo aquele sistema de imunização, até que ele pega e começa a combater o vírus. Você curou. Esse é o sistema. Eu tô com alguma virose aqui. Já peço perdão pela tosse, tá? Então, olha só, eles são agentes infecciosos por isso. Ah, não tem um vírus. Ah, professor, não tem um vírus que é de boa, que não entra em nenhuma célula. Se ele não entra numa célula, como é que ele se multiplica? Então, não tem, eles são agentes infecciosos. E só na nossa espécie existem várias viroses. Portanto, a infecção por vírus é chamada de virose. Olha lá, resfriado, cachumba, zika, covid, herpes, hepatite, HIV, que vem a causar a AIDS, né? O ebola, o HPV, gripe, sarampo, raiva, catapora, varíola, rubéola, dengue, um monte de desgraça, né? O mais comum para nós são os resfriados, a gripezinha, que a gente toma vacina ali todo ano, né? Vamos lá, um que seja comum, vacininha para o HPV, porque o HPV também é uma série de vírus, né? Alguns associados ao câncer de colo do útero, Covid, que infelizmente chegou na nossa vida aí e tentou dar uma banana para ele dar uma melhoradinha, né? Mas tantas outras viroses que poderão vir ao longo do tempo, né? Porque o ser humano invade o ambiente onde os vírus estão circulando de uma maneira mais estável por outros seres vivos, mas eventualmente ele consegue se adaptar e entrar no nosso organismo. Ou seja, é uma nova doença com potencial, no caso da Covid, de se tornar uma pandemia, e foi o que aconteceu, certo? Então aqui estão alguns exemplos, você tem que procurar cada uma deles. Nós temos aulas para várias dessas viroses, temos uma aula de virose no que falamos gerais. Mas ainda resumindo sobre vírus, olha só. Ele tem, portanto, grande importância em saúde pública. Tu não chega na fase adulta da tua vida sem ter pego uma virose, a não ser que tu viva, sabe, isolado, só tu e tua família isolado num campo lá, e aí tu pode nunca ficar doente, numa bolha, assim, tu não tem visita de ninguém. Fora isso, se você vive um mínimo social de sair num supermercado, de estar à volta na rua, de correr numa avenida, você pegou uma virose e pega a virose toda hora, tá tudo bem. É claro que crianças são mais acometidas por viroses, porque elas ainda não têm um sistema imunológico bem formado. Os adultos, muitas vezes, o vírus entra e ele é eliminado antes de causar os sintomas, certo? Isso é interessante. Tu fala assim, professor, vem cá, como é que se dá a imunidade? O vírus simplesmente olha para mim e fala, não vou entrar, não. Imagina que se você se vacinou contra a gripe, o vírus entra em você, só que você já tem uma defesa formada, e antes que ele se multiplique demais, a tua defesa que já está aqui em cima, manda ele embora. Loucura, né? Coisa linda.
Outra coisa, eles não sofrem efeitos de antibiótico, gurizada, pelo amor de Deus, pelo love de God. Antibióticos atuam em estruturas de células procarióticas, que são as bactérias. Então tem antibiótico que atua na parede celular das bactérias, outra que atua nos ribossomos das bactérias. Então tem vários tipos de antibióticos que tem que atuar sobre uma célula que tem um metabolismo. Se vírus nem célula tem, como é que um antibiótico vai fazer efeito? Não faz efeito. Ah, tô gripado, vou tomar uma penicilina, uma amoxicilina, não vai funcionar de absolutamente nada, tá? Outra, infectam todas as espécies de organismos. Isso é interessante, porque tu pensa assim, vírus só acontece em nós? Moçada, não, não, não. As plantas sofrem com vírus, as bactérias sofrem vírus. Ninguém se escapa nesse mundo. Os vírus são desgraça geral na humanidade, não na humanidade, na Terra, no planeta Terra inteiro, para todos os seres vivos, tá bom? Outra coisa, podem sofrer mutação, é aqui que vem a questão. Enquanto que alguns cientistas falam que eles não são vivos porque não têm células, outros falam, cara, até mutação eles têm, porque eles possuem material genético. E esse material genético, ele pode sofrer modificações, ou seja, mutação, principalmente em vírus de RNA. Perdão. O vírus de RNA, por exemplo, da gripe. O RNA é uma molécula muito mais instável que o DNA. Portanto, o RNA sofre muito mais erros. Esses erros são as mutações que podem vir a tornar esse vírus mais agressivo ou menos agressivo, ou mais transmissível ou menos transmissível, tá? Há uma tendência de um vírus que está numa população, tipo um resfriado, né? Provavelmente quando o resfriado surgiu a primeira vez, ele era mais grave. Ao longo do tempo, qual é a vantagem para o vírus? É se tornar mais transmissível, no entanto, menos letal. Que nem Covid. Uma infecção recente, pô, matou um monte. Daqui a 50 anos, o Covid vai estar circulando. Mas a gente não vai mais falar do Covid como algo grave. Provavelmente, ele sofreu tantas mutações que acabou tendo essa adaptação ao acaso, mas que foi favorecida porque não mata tanto e talvez transmita até mais. Essa é uma tendência na questão evolução, onde tem parasita e hospedeiro, ou vírus e hospedeiro aí, né? Então, pode existir vírus que tem o DNA como seu material genético e outros que têm o RNA como seu material genético. Então, isso aqui já é o geralzão. Se tu sabe isso aqui, professor, já sei a introdução de vírus, mas vamos continuar. Só por um momentinho para tosse. Oh, que desgraça. É legal, porque esses vídeos que eu gravo aqui no YouTube, pô, eu gravo desde 2015, praticamente um vídeo ou mais por semana. Às vezes dá, a gente pula uma semana ou duas por um ou outro motivo. Às vezes grava 2, 3 por semana. Mas o que é interessante é que eu posso escrever um livro da minha vida só vendo os meus vídeos cada semana, o meu tipo de cabelo que eu tô, se eu tô de barba, bigode, se eu tô mais gordinho, mais magrinho. E às vezes eu conto, me abro com vocês, né? Vocês são meus amigos virtuais aqui, porque vocês estão desse lado deixando like, comentando, e eu desabafo com vocês também. E muitas vezes eu escuto o desabafo de vocês que estão apavorados, lutando pelas conquistas que vocês têm, ou que vocês desejam, o curso que vocês precisam, ou a prova que vocês precisam mandar bem. Já vou adiantando, então, essa é uma aula resumo, mas se quiser a aula completa de vírus, está aqui no cantinho. Clique e vai lá assistir lá, uma aula completa, a gente fala de tudo, tudo de vírus. Mas continuando o resumo, te liga, esses termos são importantes. Se falar de bacteriófago, é um vírus que ataca bactérias, nem elas escapam, né? Arbovírus. Arbovírus é um vírus que será transmitido por artrópodes, principalmente mosquito. Então, se tu falar de zika, de chikungunya, de dengue, de febre amarela, são vírus que são transmitidos pelos mosquitos. O mosquito mais famoso para isso é o Aedes aegypti. Inclusive tem vacina agora contra, olha que vacina contra a dengue, vacine se for possível, tá? Se estiver na tua faixa etária ou estiver na rede particular, procure a vacina da dengue. Não é brincadeira não, moçada. Tá bom? Então, o arbovírus é um vírus que nos é transmitido por um artrópode, principalmente o mosquito. E o retrovírus, não é um vírus da retro, né? Retrovírus é um vírus que possui uma enzima chamada de transcriptase reversa, ou seja, é um vírus que, a partir do seu RNA, ele produz o DNA. Porque a gente faz o contrário, né? O que nós fazemos? Nós temos um DNA e produzimos o RNA. Esse tem uma enzima que consegue fazer o contrário. A partir do RNA faz o DNA, porque o DNA do vírus agora vai se incorporar no nosso DNA. E aí nós não conseguimos tirar ele do nosso corpo. É o exemplo do HIV, e por isso que não tem cura. Porque por mais que tu elimine o vírus, né, o HIV, da corrente sanguínea, ele é eliminado, tá?
Só que tu não consegue eliminar o HIV dos grandes reservatórios que tem no teu corpo, que ele está preso lá no nosso DNA muitas vezes, das pessoas que possuem o HIV, né? Então tu não elimina, tá? É claro que daqui a 10, 20, 30 anos, vai saber quando está assistindo esse vídeo, existem técnicas de edição gênica, o CRISPR, eh, por exemplo, que vai conseguir identificar onde está o vírus, né, o HIV, e vai te cortar ele e mandar ele embora. Isso vai ser possível no futuro. Hoje ainda não é possível, tá bom? Bom, então esses termos aqui é importante. Agora, só para fechar a estrutura de um vírus. O vírus, esse aqui eu peguei o da gripe como exemplo. Repara que esse é um vírus envelopado, então ele tem um envelope aqui, tá? Esse é o envelope. Repara que no envelope tem estruturinhas que nós chamamos de glicoproteínas. Essas glicoproteínas que dão o nome para os vírus, tipo H1N1, H2N3, enfim, essas variações que tem de acordo com o H ou o N que tem dessas glicoproteininhas nessa superfície do seu envelope. Mais para dentro, nós temos o capsídeo, que é essa coisinha verde aqui, formado por proteínas, que cada uma dessas proteínas, dessas bolinhas, nós chamamos de capsômero. Lá dentro está o RNA, porque aqui é o vírus da gripe, é de RNA. Perceba que, quando nós consideramos o RNA mais o capsídeo, que é formado pelas bolinhas capsômero, essas proteínas, nós temos o que nós chamamos de núcleo capsídeo. Alguns vírus não possuem um envelope e, portanto, são formados apenas por isso aqui. Claro, tem outros formatos que na aula completa lá eu mostro para vocês, certo? E deste lado, tu olhou um robozinho bonitinho desse aqui, saiba que é um bacteriófago. Bacteriófago. Então, tu está sabendo aqui que é um vírus que ataca a bactéria. E ele tem o que a gente chama de cabeça, a cauda e as fibras. Perceba que dentro aqui da cabeça está o material genético, que nesse caso é o DNA. Então, imagina, uma bactéria já é infinitamente menor do que uma célula do nosso corpo. Nossa célula é eucariótica. Aqui, as bactérias que são atacadas por esses vírus aqui, elas são procarióticas, são células muito mais simples, menores. Só que esse vírus aqui é ainda menor, mas muito menor. Ele chega na superfície da bactéria, acopla e libera o seu material genético lá para dentro, onde faz com que a bactéria passe a multiplicar esses vírus agora, tá bom? Bom, isso aqui é o basicão dos vírus, tá? Então, sabendo isso aqui é um primeiro passo, mas eu recomendo fortemente agora você assistir a aula de vírus completinha e depois a aula de viroses também, enfim, para tu te aprofundar nessa área tão importante da microbiologia, que é a virologia, tá? Lembrando outra coisa, aqui na aula completa, você vai ver o ciclo lítico lisogênico, você vai ver como um vírus entra numa célula, você vai ver as outras formas de vírus, que a gente se aprofunda um pouco mais, se tu tiver com mais tempo, quiser se aprofundar mais, eu recomendo fortemente. Agora, se tu tá no desespero, isso aqui talvez te ajude bastante, tá bom? É isso aí, gurizada. Deixa o like felpudo, se inscreve no canal e conheça a minha plataforma, professorsamuelcunha.com.br. Lá tem a biologia completa para Enem e vestibulares. Estamos juntos? Um grande abraço e até o próximo vídeo.